Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius, eu sou estou evangelizador da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de São José do Rio Preto. E hoje nós conversaremos um pouquinho a respeito do capítulo 14, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, caso você não esteja com o seu evangelho aí próximo de você, caso você tenha o evangelho também, vou pedir para você pegar para você acompanhar a gente na leitura. Lembrando sempre que nós estamos com a nossa campanha Alto de Souza, que é a campanha de arrecadação de alimentos para as famílias carentes, via online, ou também via pessoa que você conhece próxima de você. Caso você tenha interesse em fazer a doação de qualquer item da cesta básica, seja arroz, feijão, óleo, café, macarrão, qualquer coisa que você queira doar, que seja de alimento, a gente repassa para essas famílias todo final de mês. Sua contribuição vai ser muito importante, principalmente nesse período tão complicado, tão delicado que estamos passando. Vamos ajudar quem mais precisa passar por esse período também. Beleza? Turma, na noite de hoje nós temos um convidado mais do que especial. Vou passar a bola para ele se apresentar. Por favor, meu amigo. Muito boa noite, amigos do Evangelho de Jesus. É uma oportunidade grandiosa de estar aqui com você. Meu nome é Aparecido Ferreira Pacheco. Sou participante do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, trabalho nos trabalhos mediúnicos da casa, e hoje fui convidado para estar com vocês para que a gente possa juntos meditar um pouco a respeito desse item do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, nas instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, uma orientação de Santo Agostinho, muito importante no rumo do nosso caminho de evolução. Gostaria de fazer uma leitura do preâmbulo para que a gente pudesse, então, depois desenvolver o assunto com um pouquinho mais de serenidade dentro do texto livre, né? Então, o item 9 está lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. É sempre revolta aos corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sobre este ponto de vista que iremos analisá-los, para verificar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, meus amigos, a gente, analisando por esse texto, essa expressão do Santo Agostinho, durante todo esse nosso transcurso, a gente vai observar. Nós todos fomos criados à imagem e à semelhança de nosso Pai Celestial, simples e ignorantes, para que pudéssemos alcançar a glória da nossa evolução. Nesse tempo, durante todas essas oportunidades que fomos reencarnando, durante essa trajetória evolutiva, evidentemente nós fomos angariando alguns conhecimentos, virtudes que foram somando aos nossos espíritos. Entretanto, desviamos muitas vezes, na maioria das vezes, pelo caminho dos erros, entrando na criação desses dois fortes valores do nosso comprometimento espiritual, que é o egoísmo e o orgulho. Esses sentimentos, eles foram se arraigando aos nossos modos de agir, de pensar, durante toda essa nossa trajetória. Foi criando em nós exatamente essas mazelas que hoje, ao reencarnarmos no planeta, trazemos para nós como uma necessidade de reparação ou de reconstrução do nosso caminho de evolução. É realmente um caminho áspero, porque imaginemos, durante essa trajetória nossa, em todos esses perfis de tempo que passamos, se observarmos diariamente e atentamente o nosso comportamento, nós vamos ter uma ideia do nosso passado um pouco recente. Através do quê? Das nossas atitudes, das nossas reações a acontecimentos e situações que se façam aos nossos olhos. Isso nos mostra exatamente quem somos e o que fomos um dia, fazendo com que essa reflexão nossa, diante do conhecimento do Evangelho, ela tenha que ser um pouquinho mais acurada, porque nós já somos criaturas espíritas, dispomos do conhecimento. E esses valores é que são de suma importância para que a gente já possa aquilatar o que seja o processo de evolução. Mas voltando ao tema da ingratidão. Quando o espírito retorna à Terra, ele volta sob um planejamento reencarnatório, diante das condições e necessidades para a sua evolução. Evidentemente, dentro do Evangelho, Kardec nos afirma que nós trazemos registrados em nós as mazelas
os acontecimentos de suma importância aos quais precisamos dar continuidade ou atender em torno da nossa evolução. É bem assim que nós trazemos conosco todas as nossas aquisições, sejam elas boas ou ruins. Infelizmente, as nossas ruins também nos acompanham, porque nós fomos criados para a perfeição. Então, qualquer desvio, qualquer acontecimento ou reação nossa que façamos em direção contrária aos ensinamentos que Deus nos deu como roteiro de vida, nós precisamos reparar. É onde, por exemplo, nós temos informações que Deus cuida da perfeição do universo, o equilíbrio. Quando nós agimos disforme de uma lei ou de uma atitude, através de ação ou de uma reação qualquer, nós criamos uma dificuldade, quer dizer, nós criamos um desajuste à harmonia do universo. Quando é que nós vamos voltar a isso? Quando repararmos. É como se tivéssemos tirado um relézinho de alguma parte que funciona perfeitamente. Se nós tiramos aquela partezinha, enquanto nós não colocarmos ela de volta, não funciona, não é o pleno equilíbrio, não é a perfeição. É exatamente isso que acontece com o ser. Deus, o Pai misericordioso, ele nos vai nos dando oportunidades para que a gente possa ir colocando de volta no caminho aquilo que um dia retiramos dentro do equilíbrio de nós mesmos através do equilíbrio do universo. Né? Bom, voltando ao espaço, a gente faz essa, digamos assim, o nosso retorno ao campo da matéria através do processo reencarnatório. Isso, evidentemente, se existe um planejamento, nós já estamos, de certo, vinculados a pais e mães, a um lar que vai nos acolher. Evidentemente, os espíritos trabalhadores de Jesus que cuidam desses processos nos colocam sempre em condições, em lares e com as criaturas às quais nós vamos evoluir. Porque não há planejamento reencarnatório para a gente estacionar ou evoluir. O objetivo é a evolução. Então, dentro desta lógica, quando você volta para cá, a Divina Providência nos coloca sempre, então, com as criaturas que precisamos. Muitas vezes, nós recebemos pais amorosos, irmãos de bondade infinita, mas vemos que não é todos os lares, não são todos os lares que existe essa paz e harmonia, apesar de que paz e harmonia completa em todos os lares, acho muito difícil, pode existir. Mas vejam, às vezes acontece que temos um irmão no quadro de nossa família, totalmente distoante do comportamento do resto da família. Isso, para os pais, que é um compromisso maior que a vida lhes proporcionou, de trazer ao seu meio uma criatura às quais precisa de ser reeducada, reencaminhada aos caminhos da vida, os pais assumem esse compromisso. E é ali que está a parte maior, porque esse emprego da atenção, da preocupação da família em torno da educação desta nova criatura é de suma importância. Porque é exatamente nesta fase de educação da criança que os pais conseguem mudar o rumo de vida de uma criança. Nós temos o Emmanuel, ele nos diz em uma questão 109 e 110 do livro Consolador, que lá na 109 perguntam para ele exatamente até que quando é ideal para ensinamento da criança, o que deve se preocupar. Ele fala que até os 7 anos, o espírito encontra-se na fase de adaptação. É nessa fase que ele tem todas as facilidades para receber da família as orientações que possam mudar os rumos de sua vida. Os princípios da educação, nesse caminho, é de suma importância. Vejam, a vigilância constante dos pais com as atitudes dos filhos, a observação do comportamento dele, do trato com as pessoas às quais eles estão convivendo, tudo isso deve chamar a atenção dos pais, para trazer de volta ele ao caminho ao qual ele vai encontrar a harmonia de si mesmo. Então, veja a importância da responsabilidade dos pais neste caminho, nesse projeto de vida que nós estamos tratando da ingratidão. Mas veja, aí o Emmanuel ainda repete na questão, qual é a melhor escola para isso? E ele fala, as universidades do mundo poderá instruir o homem, mas somente o lar poderá edificá-lo.
porque é ali, junto com a família, com os pais, é que ele vai receber aquelas orientações em trajes de educação. As escolas normais do mundo, elas tratam de levar instrução às criaturas, e não educação. Educação é a educação de berço, que é exatamente essa que muda comportamento, muda personalidade, muda uma série de valores, se houver empenho. E, evidentemente, nós não podemos também deixar toda a carga de culpa, por exemplo, em cima dos pais, porque há casos, por exemplo, que os pais se empenham de todas as formas na educação dos filhos. E, ainda assim, o filho não segue, a rebeldia é tão grande, o espírito é tão rebelde e tão contra os princípios da educação, que ele não segue os princípios. E isso cria, então, para os pais, o desajuste emocional, aquela preocupação com os rumos dos filhos. Mas esses pais podem ficar tranquilos, porque, veja, se você fizer tudo o que você tiver que fazer para o seu filho, e ao final da história, ele não levar a sério tudo o que você fez e partir para o outro lado, a divina providência vai cuidar dos caminhos desse nosso irmão. E os pais não serão responsabilizados por isso, evidentemente. Mas, em casos contrários, como diz o Santo Agostinho, se nós não estivermos nos empenhados por desleixo, por qualquer coisa, nós tivermos deixado que nosso filho tome o rumo, assim como aquelas histórias que às vezes a gente ouve por aí, né? Meu filho não vai seguir a minha religião, deixa ele ficar 18 anos e ele escolhe a que ele quer seguir. Nós estamos correndo um sério risco, né? De deixar o nosso filho, até 18 anos, tomar uma atitude dessa. Então, é importante que a nossa dificuldade na educação dos nossos filhos não seja em decorrência da nossa inadimplência, na atitude ou na falta de observação, ou qualquer outro que seja o princípio que a gente deixa de observar diante daquilo que Deus nos oferece, né? Essa vacilação do espírito, você vê que um dia, qualquer espírito, qualquer que seja ele, qualquer que seja a dificuldade que ele tenha de encontrar a luz, um dia ele vai se cansar. E ele vai voltar e vai querer ver a luz. Então ele vai rogar ao Pai, vai rogar aos amigos espirituais que o ajudem a encontrar esse caminho. E ele, então, através de um lar, que é onde a gente fala, começa de novo. Muitas vezes esses espíritos já chegaram a esse contendo e volta no processo reencarnatório. Volta para ter uma oportunidade. Imagine se ao chegar no nosso meio, essa criatura não receber as oportunidades que nós nos comprometemos com ele lá do outro lado que daríamos a ele. Chegando aqui, porque há casos, sim, que as pessoas, ao se reencarnarem, ao se reaproximarem, lembrem-se de certa forma, ou pressentem os relacionamentos anteriores, e cria isso uma dificuldade extrema para a família. Nós já ouvimos falar de filhos que não têm verdadeira aversão pelo pai ou pela mãe, e vice-versa. Nós temos pais e mães que têm aversão dos filhos. Você vê que são lembranças que estão bastante fortes, né, no espírito, e a criatura não está conseguindo superar aquela dificuldade. Porque, veja, quando nós como é que nós podemos chegar ao princípio de ajudar alguém, ou de perdoar e de direcionar uma pessoa, se nós carregamos ódio e rancor em nossa vida? Como é que nós vamos falar em caridade? Como é que nós vamos falar em ajudar as pessoas se nós temos ódio na nossa intimidade? Carregamos conosco inveja, ciúme. A caridade fica muito difícil de ser exercida desse jeito. Então, é preciso que a gente tenha conosco esse compromisso com a vida, de deixar ou de nos esforçarmos para entender as pessoas que estão à nossa volta, porque, veja, fomos colocados num lar segundo as necessidades de todos nós. É preciso que observemos e atentemos para as nossas necessidades. Eu sei que não é uma coisa tão simples, mas o interessante é quando nós nos comprometemos com a justiça divina e acreditamos em Deus, este é o valor que precisamos empreender para a nossa vida. É isso? Então, eu penso que nós precisamos, de certa forma, nos colocar em muita condição para despertar a simpatia dessa criatura ao nosso caminho. A mãe dizer ao filho: filho, eu amo você, a mamãe faz tudo por você, quer um melhor caminho para você, e os pais sempre se dedicando nesse sentido com as crianças enquanto ela tem tempo para isso. Porque quando o jovem chegar em determinada idade dele, 16 anos para cima, fica muito difícil
você conseguir mudar os rumos de vida de um jovem que já começa, a personalidade dele já está praticamente formada. É difícil você dar um novo valor para ele. Então, é nesse empenho que o Santo Agostinho coloca, né? Em determinado trecho do estudo, ele ainda coloca: ó espíritas, compreendei neste momento o grande poder da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Entendeu? Então, é preciso que a gente esteja atento para isso, né? Se, caso contrário, como vai ficar aquele compromisso que nós temos em relação à continuidade da vida, aos propósitos da renovação e da esperança, né? Você vê, quando nós retornamos à pátria espiritual, os filhos voltam e Deus vai perguntar: o que fizeste dos filhos que eu te dei sob vossa guarda? Olha só que dificuldade. Se a gente foi uma pessoa desleixada, se nós não nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, deixamos que ele pudesse tomar as atitudes dele quando ele tivesse 18 anos. Olha só o compromisso que assumimos. Então, você vê o remorso, e daí a gente pode analisar do não cumprimento desse compromisso que fizemos com a justiça divina, é que vai decorrer as injustiças ou a ingratidão de filhos para conosco. Veja, os filhos serão rebeldes porque não receberam de nós a educação adequada. Então, eles vão reagir contra nós. Vai ser uma ingratidão dolorosíssima, se você pensar por esse prisma. Mas imagine se você tenha feito tudo o que devia e ele não aceitou. Essa ingratidão, se ele fizer isso, ela não pode ferir você, porque você, embora ele esteja fazendo do jeito dele, você ainda é capaz de oferecer tudo a ele, só que ele não aceita. É isso? Mas nós precisamos ter sempre em conta que os filhos que Deus coloca no nosso berço, Ele coloca para que a gente possa amá-lo, para que a gente possa trazê-lo de volta a essa realidade de espírito que nós buscamos, que é a evolução. Aí sim nós vamos encontrar. Você vê, a intuição da vida passada, todos nós, ela vai revelar as nossas características espirituais, mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque, na verdade, tudo que nós precisamos dessa feita, desse processo reencarnatório que a gente está vivenciando agora, é exatamente isso, é aprender a nos amar, é aprender a nos dar a oportunidade de vida, respeitando as limitações das outras pessoas, até dos nossos filhos, nem todos eles. De repente, você é uma pessoa atirada, bastante, teu filho não tem esse comportamento, ele é um espírito diferente, ele é um outro universo. Mas é preciso que você respeite essas características dele, apoiando, trazendo ou ele para seu encontro, ou indo ao encontro dele nas necessidades dele, para que ele possa sentir e ver que ele tem alguém que ele pode confiar na vida, para ele que ele pode caminhar junto, a hora que ele tiver qualquer dificuldade, ele pode recorrer. E isso é importante na educação dos filhos. Infelizmente, a gente ainda vê que tem muitas tendências inatas das pessoas que não são combatidas durante o processo de educação. E isso é natural em crianças que a gente observa, em que os pais não observam isso. Mas faz parte do compromisso, e cada um de nós temos um compromisso com a justiça divina. Mas o nosso empenho é realmente mostrar. É uma tarefa difícil? Ela é difícil, sim. Mas ela não exige saber do mundo, ela exige apenas dedicação de nós. É isso. Quando a gente se dedica, quando a gente está lá, o espírito... Veja, o espiritismo trouxe para nós um manancial de luz de uma condição infinita, trazendo-nos toda a ajuda possível para que a gente possa entender as nossas necessidades e a dos nossos filhos, dos nossos companheiros de jornada. Nesse sentido, eu vejo que, aos poucos, você vê, o bom jardineiro, ele vai arrancando os brotos daninhos, aos poucos, da sua horta, né, do jardim, para que as flores possam ir dando a oportunidade de aparecer para ele, né? Mas se ele deixar que essas, no nosso caso, o egoísmo, vá se desenvolvendo, nós não pode se espantar mais tarde de ver a ingratidão nas nossas vidas, né? Então, é realmente uma obrigação e um compromisso que os pais precisam estar sempre procurando no aperfeiçoamento moral dos filhos, né? Para que a gente tenha consciência tranquila quanto ao caminho que segue os nossos filhos. Porque
O amor de Deus por todos nós é uma coisa fantástica. Ele jamais nos castiga, nós não somos castigados, nós somos filhos conduzidos ao caminho da renovação pelos melhores processos do mundo. É claro que as oportunidades vão sendo de acordo com as nossas atitudes. Se você é uma pessoa desleixada, você precisa ter alguém com você que te chame tua atenção, para você voltar à tua realidade. Porque nós não fomos criados para isso. A perfeição significa uma criatura que conheça de tudo e faça de tudo, não é isso? Como é que nós vamos ser chamados de perfeito se somos desleixados? Então, estamos no caminho contrário da perfeição, né? Então, o filho ingrato um dia vai recompensar os pais com o amor. Claro, é uma tarefa difícil recebermos os filhos nessa condição, mas essa é a oportunidade que Deus nos coloca num lar, nas bênçãos de um regaço de uma mãe, no laço de uma família, para que a gente possa educar. E também, Vinícius, voltando ao início, nós falávamos das dificuldades e mazelas que criamos e vamos voltando ao lar para rebater. Às vezes, quando somos espíritos que já melhoramos um pouco, temos consciência dos valores da evolução, a divina providência costuma colocar entre nós criaturas não vinculadas a nós com necessidades desse nível para que a gente oriente a alcançar o que nós alcançamos. Olha que interessante. Não precisa necessariamente estar vinculada aos nossos propósitos já reencarnatórios, mas como somos irmãos e tudo se encadeia neste universo, Deus coloca conosco algumas das criaturas que não têm vínculo, mas precisa do conhecimento que nós adquirimos. Precisa receber aquele amor, aquele carinho que hoje a gente passa para os nossos filhos e que aquelas criaturas ainda não foram capazes de assenhorar a si mesmo o sentido de amar, de respeito, de terem ser e com eles a condição de pais, né? Então, as grandes provas são quase sempre o indício de o fim de um sofrimento no campo do aperfeiçoamento do espírito, né? Então, as pessoas têm manias de achar que tudo me acontece, tudo estamos mais próximos de recebermos o benefício de uma oportunidade grandiosa quando a gente está nesse sentido. Então, você vê, às vezes a gente vê que as pessoas, no momento supremo da oportunidade de recebermos o benefício da divina providência, em vez de agradecer, a gente queixa de Deus. É uma oportunidade que a gente recebe, principalmente nos filhos, né? Os laços de família é qualquer coisa de perfeição que a divina providência criou para nos colocar juntos, né? Você vê, eu como filho, tenho um pai e uma mãe que me acolhem em condições, nossa, aí vem uma irmã ou um irmão totalmente desleixado disso. Você vê, mas por que será que Deus colocou-nos junto no caminho da vida? É uma oportunidade. Nós precisamos entender esse sentido. E, principalmente, a gente fala isso quando nós nos dizemos espíritas. Porque, se somos espíritas, nós temos que entender todo o conteúdo, ou procurar entender o conteúdo do Evangelho de Jesus. O Evangelho, para mim, é um manual de vida. Se a gente fosse seguir as lições do Evangelho todos os dias, era muito mais fácil da gente vencer as tendências difíceis no nosso caminho e não abrigarmos tanto sofrimento e desespero nas nossas vidas. Não é isso? É isso mesmo. O que você acha? Acho que tá show de bola, meu amigo Pacheco. Tá sensacional. O que você falou acrescenta bastante aos nossos estudos, acrescenta bastante a respeito da ingratidão dos filhos, dos laços de família. Realmente é isso, turma. As pessoas que estão aqui, que foram designadas a serem pais e mães, elas têm, querendo ou não, uma certa missão muito grande em relação àquele espírito, independentemente do comportamento que aquele espírito tem para com eles. E muitas das vezes esse sentimento de ingratidão, esse sentimento de revolta, de raiva, esse fato que parece que um pai, uma mãe e um filho não se dão muito bem, se dá por experiências pretéritas das quais nós não nos lembramos, mas aquele espírito que está ali encarnado como filho, ele tem alguma recordação, alguma nuance, mesmo que ele não tenha ideia a respeito disso. O espírito dele consegue
se lembrar, mesmo que de forma muito intuitiva e muito rudimentar, que aqueles dois que estão cuidando dele lá atrás já lhe fizeram muito mal. Então, se o Espírito é ingrato para conosco, principalmente nessa condição, se o Espírito é ingrato, apesar do fato de darmos comida, casa, de termos dado as nossas vidas para cuidar dele, isso quer dizer, só pode querer dizer que em outra vida nós já fizemos muito mal para ele. O que aumenta mais o nosso peso em relação àquela criatura, afinal de contas, nós estamos em posição de dívida para com ele. Então, quando um filho é ingrato para com o pai, cabe a reflexão de que talvez você em outra vida foi uma pessoa muito ruim, fez um mal muito grande para aquele espírito. Então não é motivo para revolta dos pais, mas sim para mais amor àquela criatura. E sempre vale a máxima que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar, não é mesmo? Se você está nessa condição, então é porque você consegue. E você consegue caminhar esse espírito. Não é verdade, meu amigo? Sem dúvida nenhuma, Vinícius. E veja, a prova que Deus nos coloca no meio de nós, uma criatura dessas condições, evidentemente, a perturbação não é para nos prejudicar. Aí está a nossa prova, aí está a nossa tarefa. É exatamente ali que que a gente deve fazer o acolhimento do irmão que está vindo junto a nós, em busca da felicidade da família, né? Nós podemos ser salvos desse naufrágio. E um dia, quem sabe, se nós não serão eles que nos salvarão num processo reencarnatório aí pela frente, nas dificuldades que a gente carrega, não é isso? Exatamente. Bom, acho que por hoje tá show de bola. Queria agradecer imensamente pela sua presença, meu amigo. A sua palavra, a sua eloquência, o seu ensinamento, com toda certeza vai acrescentar bastante. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Vinícius, a todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo, porque falar do Evangelho de Jesus é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Todos nós aprendemos cada vez que a gente abre uma página do Evangelho. Isso traz luz, e luz é o que nós precisamos para caminhar durante o nosso processo de evolução. Muito obrigado. Meu amigo, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Podemos fazer. Podemos sim. Deus, nosso Pai, de bondade infinita, por Tua misericórdia, estamos aqui neste momento, Senhor, abrindo as páginas do Evangelho de Teu Filho Jesus para refletirmos na lição no nosso dia de hoje. Ampara-nos, ó Pai Celestial, na oportunidade reencarnatória que nos destes, permita-nos as bênçãos do Teu amor, para que junto aos nossos entes queridos possamos encontrar os caminhos a seguir. Rogamos a Tua misericórdia para todos nós, mas especialmente neste momento, Senhor, rogamos a Tua misericórdia pela humanidade toda, envolta com esse vírus que faz, Senhor, em presença de todas as vidas do planeta. Rogamos paz e serenidade aos nossos irmãos que detêm o conhecimento na área da saúde, para que possam estar guardados pelo Teu amor, para que envolvidos sejam nas suas imunidades, para que não venham a ter contato, Senhor, com esse vírus, para que estejam à disposição da população onde eles estiverem. Misericordioso Senhor, abençoa os dirigentes das nações para que eles possam conduzir os processos de acolhimento e instrução da população da melhor maneira possível, para, Senhor, atenuar os prejuízos que haverão de ter tanto no reino do amor quanto no reino da matéria, Senhor. Que Tua misericórdia possa nos envolver a todos, nos amparar e nos permitir que possamos aplicar as lições do Evangelho de Teu Filho Jesus, nosso Mestre amado, na vivência dos nossos caminhos em cada hora, e especialmente na educação de nossos filhos, hoje e todo sempre, Senhor. Que assim possa ser. Que assim seja. Que bom.